Olá, palmeirenses, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar da apresentação do Andreas Pereira, que deve iniciar às 14 horas, hoje com transmissão da TV Palmeiras. Vamos falar um pouco sobre o que pode acontecer, quais são os tipos de perguntas que podem vir para ele. Vamos falar também sobre o Bruno Rodrigues, se ele deve ou não ser relacionado para o jogo de sábado contra o Inter. Vamos falar também sobre Abel Ferreira, afinal, o planejamento para 2026 já começou, o Palmeiras já fez contratações pensando nesse ano e pensando nos próximos anos. E o Abel Ferreira é parte disso ou não? Ele deve responder o quanto antes. Vamos falar disso e muito mais aqui no nosso primeiro vídeo do canal, Palestra do Interior. Sejam bem-vindos. Bom, pessoal, vamos começar falando sobre a apresentação do Andreas Pereira, que deve iniciar às 14 horas. Às vezes atrasa um pouquinho o início da apresentação, mas por volta das 14 horas deve iniciar. E vamos ver qual vai ser a reação do Andreas Pereira com relação às perguntas dos jornalistas, né? A gente viu na apresentação do Carlos Miguel como que foi, que logo de início já começaram com perguntas polêmicas sobre esse clube, e com certeza com o Andreas Pereira não vai ser diferente. Já vão começar falando sobre a falha dele na Libertadores, com certeza. Vamos ver qual vai ser a reação dele com relação a essas perguntas. Na minha opinião, a reação do Carlos Miguel foi perfeita, com certeza. Ele já foi para a entrevista preparado pela assessoria para saber como iria responder. E o Andreas não deve ser diferente. Agora, estou curioso para saber como vão ser as respostas dele. Que vai acontecer, os questionamentos, a gente não tem dúvida, né? Eu entendo que tem que ser página virada para a carreira dele. A gente fez piada, a gente falou muito sobre o assunto. Acho que tem que ser página virada, é vida nova para ele aqui no Palmeiras. Ele tem tudo para ser um grande jogador e nos dar mais alegrias. E hoje à noite também faremos um vídeo para comentar como foi essa apresentação, como foi a reação dele, as perguntas, as respostas dele. A gente vai fazer um novo vídeo depois para falar sobre isso. Ah, agora sobre Bruno Rodrigues. Bruno Rodrigues a gente vê tá treinando normalmente com o grupo. Participou de 30 minutos do jogo treino que o Palmeiras fez. Aparentemente com a movimentação normal. A gente viu na entrevista do Abel ele falando sobre diferença de tratamento com ele com relação aos outros jogadores, que os jogadores não chegam junto nele. Então a gente vai ver realmente como que ele tá, como se ele tá bem, se ele não tá quando realmente aconteceu o jogo. Porém, não sabemos ainda se ele será relacionado ou não. Aí não tem informação, é a minha opinião. Eu acredito que ele deva ser relacionado para o jogo. Se vai entrar ou não, provavelmente não entre, mas já para ir se ambientando ao time novamente, ao aquele ambiente de jogo. Mas não dá para saber se ele será relacionado ou não. O que que o Abel está pensando, nós não sabemos. Nas respostas dele na entrevista que ele deu, ele jogou lá para 2026 a volta do Bruno Rodrigues. E a gente tá vendo nos treinos que ele tá praticamente pronto para jogar. Não para jogar 90 minutos, mas para ser aproveitado por algum tempo. Eu acho que é um jogador que, se ele voltar bem, é importante, é uma posição que o Palmeiras precisa de reposição ali. Quem tá jogando pela esquerda ali é o Felipe Anderson. E a gente precisa de um cara ali para fazer sombra para ele, até para o rendimento dele melhorar, porque a gente vê que alguns jogadores melhoram quando tem algum reserva. Aí falando sobre o Abel Ferreira, eu acho que já passou da hora do Abel responder se vai ficar ou não. Acho que a diretoria não deve ficar refém dele para final do campeonato, para esperar a decisão. Talvez esse jogo contra o River seja decisivo, né? Essas quartas de final contra o River seja decisivo para ele falar se fica ou não. Mas assim, independente disso, eu acredito que a diretoria deve chegar e conversar com ele, mesmo que ele não torne público ainda a decisão dele, ele deve passar para a diretoria qual vai ser a decisão dele para que o Palmeiras já pense no planejamento de 2026. A gente sabe que alguns jogadores foram contratados já pensando também em 2026, 2027, e esse planejamento de 2026 precisa começar e ser colocado em prática o quanto antes. O Palmeiras não pode ficar esperando o final do ano, o término de Campeonato Brasileiro, para saber a decisão do Abel. A gente vai perder tempo, pode perder a oportunidade de mercado de ter outro treinador. Então, acho que o quanto antes a gente deve resolver essa situação, mesmo que ela seja comunicada somente na parte interna e eles façam o trabalho deles, a gente não fique sabendo, não tem problema, desde que seja feito o planejamento
ok para a temporada 2026. A gente já sabe que se ele ficar, provavelmente alguns membros da comissão técnica vão sair, vão voltar para Portugal. Então, acho que isso é importante para a gente saber e se preparar. Se o Abel não for ficar, a gente precisa se preparar com o novo treinador para a sequência de 2026. E é claro, seja ele o treinador o Abel, ou seja, outro treinador, já precisa participar desse processo de formação do elenco para 2026. Saídas, chegadas, a gente sabe que não vai ter grandes movimentações, porque o Palmeiras já fez uma reformulação muito grande do elenco, então vão ser somente reforços pontuais, mas o treinador, seja ele Abel, seja ele um novo treinador, precisa estar ciente e trabalhando junto com a diretoria. Bom, pessoal, esse é o primeiro vídeo do canal. Peço para vocês o like, compartilhe se vocês gostaram. A gente vai postar aqui notícias sobre o Palmeiras e tudo que é relacionado ao Palmeiras. Espero vê-los novamente aqui. Muito obrigado. Até já.